Bem-vindas ao videocast de Mãe para Mães, onde as histórias de uma se tornam a força de todas. Eu sou Joyce Rodrigues, idealizadora deste projeto. Estou muito feliz em ter todas vocês aqui conosco. Se você é uma mãe que busca acolhimento, compreensão, conselhos ou simplesmente um momento para se identificar, você está no lugar certo. Cada episódio é uma oportunidade de aprender, se inspirar e se conectar. O que faz alguns seres humanos, algumas pessoas passarem por situações difíceis e sobreviverem, se fortalecerem, se reconstruírem até melhor depois da situação? O que faz uma pessoa ser resiliente e outra não? E aí a principal teoria, a primeira teoria que veio foi da psicologia positiva sobre as forças pessoais. E aí eles estudaram quais são as forças pessoais que aumentam a nossa resiliência. E as principais foram gratidão e otimismo. Então, a maneira como eu olho para o meu presente e para o meu passado, vendo o que positivo eu tenho, que é a gratidão. Então, a gratidão eu falo, né? A emoção gerada por eu olhar para a minha vida agora e passada e ver tudo que eu tenho de bom. Quando eu faço isso, se eu pego hoje para ver na minha vida o que tem de bom e vou listando aqui, isso já vai gerando emoções positivas. Se eu faço isso diariamente, nossa, o que tem no meu dia hoje que me fez me sentir bem, que fez bem para mim, que até o que não aconteceu de ruim. Então, eu vou ser grata pelo meu dia, aquilo. Só de eu fazer isso no meu dia, eu também desperto essas emoções positivas. Essa gratidão, essas emoções geradas pela gratidão, elas aumentam o meu sistema imunológico. Elas aumentam as células natural killer que combatem ao câncer, por exemplo. Aumentam uma coisa concreta, ainda mais as nossas emoções. O otimismo é uma maneira de eu olhar para o futuro vendo positivamente, isso também é uma força pessoal. Eu falo que otimismo e gratidão são duas forças pessoais que aumentam as nossas emoções boas e que aumentam então nossa resiliência. No caso de nós mães, nós precisamos de resiliência. Muita. Nós precisamos de estar abastecidas disso. Então, com certeza, tentar pensar positivo, ser grato, ser otimista, é tudo válido para aumentar a nossa resiliência. Pensar positivo e otimismo são mais difíceis do que a gratidão. Eu falo que o otimismo é o mais difícil. Quem não é naturalmente otimista, deixa de lado, não investe nisso. Se você não é naturalmente otimista, deixa de lado. Mas tem me surpreendido, viu? Mas aí foca no pensamento positivo e na gratidão. Gratidão é fácil você exercitar. É só você parar e pensar, o que eu tenho de bom na minha vida? Aí a gente vai achando as coisas boas mesmo. Então, gratidão é só um exercício. Pensamento positivo, você precisa entender o seguinte, que a gente não controla o pensamento. O pensamento negativo, ele pode vir, porque nós temos muitos ingredientes de pensamentos negativos. Se você assiste um jornal, fica encabulada, gente. Quando eu vou participar de uma entrevista que eu preciso assistir a mim no jornal, eu fico vendo um monte de coisas, tragédias, que eu fico com dificuldade dos meus filhos estarem juntos ouvindo o que está na TV. É muito difícil, na rádio, nas pessoas estão sempre contando coisas negativas. Então, o pensamento negativo, ele vem. Não combata que ele venha. Se ele vier, contraponha como positivo e isso vai realmente beneficiar. Eu falo que o que a gente pensa gera as nossas emoções. Então, a gente tem que cuidar do que a gente está pensando, do que a gente está refletindo, para aumentar as emoções positivas. Então, isso é fundamental mesmo para a nossa saúde emocional. Para todos, né? Para todos, para todas as pessoas e para as mães que passam por desafios aí de não dormir bem, né, de não comer bem, de não ir no banheiro com frequência necessária. Tudo isso prejudica a nossa saúde. Então, realmente isso que você levantou é muito importante para a gente se fortalecer, para a gente aumentar a nossa saúde e dar conta dessa missão. Maravilhoso. Você falou de não dormir bem, de não comer bem. Como é que a gente pode fazer essa gestão do estresse e do cansaço extremo, né? Que tem algumas mães que chegam a burnout materno, né? Principalmente nos 2 primeiros anos. A gratidão pode ajudar, né? Acho que é um bom começo, mas tem mais alguma coisa que a gente pode fazer? Aprender a delegar, aprender a não ter tanto controle? O que a gente pode fazer mais para fazer esse gerenciamento desse cansaço? Porque eu falo que o corpo é físico, ele tem um limite, né? Então, tem um limite que o ser humano aguenta de não dormir todas as noites, senão a pessoa, né, não vai suportar. Como é que a gente pode fazer esse gerenciamento desse porque cansaço? Assim, na hora que você vai perguntando, já vai dando respostas, né, Joyce? Da sua vivência, da sua experiência, dos seus estudos, aí você já vai dando caminhos. Realmente, a gratidão é um caminho mesmo.
Eu falo, eu acho que a primeira coisa que a gente precisa entender que é este momento de privação de sono que as mães passam e que às vezes algumas mães falam que duram 3 meses, ou eu falo que inveja, Né? nossa, que 3 maravilha! meses. Algumas duram 2 anos, algumas mais. Primeira coisa, eu acho, Joyce, é a gente entender que a privação de sono é algo devastador e irrecuperável. Se você não dorme bem à noite, não adianta. Se você tiver a possibilidade de dormir à tarde, não vai recuperar aquele sono perdido da noite. Não vai. A privação de sono é utilizada como, já foi utilizada, né, como tortura. Então, primeiro tenha consciência. Realmente não dormir faz muita diferença. Saiba disso, mãe. Fale para as pessoas que convivem com você, para marido, para mãe, para filho, para os outros filhos, para todo mundo, para seus amigos, que realmente isso é devastador. E realmente a gente precisa ver o que tem condição de fazer. Às vezes não tem, às vezes a gente precisa esperar passar, porque não tem recurso. Mas você falou coisas muito importantes. Uma é saber que não tem controle sobre tudo. Porque a gente, principalmente mulheres, foram ensinadas que dão conta de tudo. Dão conta de mudar o outro, dão conta de fazer o filho dormir na hora que quer, dá conta de fazer o filho comer na hora que quer. Nossa, meu Deus, que ilusão. Quem dera. Que dá conta de fazer o filho tomar banho na hora exata que quer. É claro, eu falo que a gente tem recursos que vão ajudando a gente nessas missões, mas a gente não tem controle. E a gente foi iludido que a gente tem controle. Principalmente por essas teorias aí que vêm sobre sono, também é outra. Nossa, meu Deus. Quantas mães já fizeram esses cursos de sono e que não conseguiram. Outras conseguem perfeitamente porque adequou a rotina, adequou a criança e deu certo. Era favorável. Era favorável, né? Então, assim, a primeira coisa que a gente precisa entender é isso, que isso é real, isso faz muito mal, mexe com as nossas emoções, a gente fica mais bravo, a gente perde memória, um monte de coisa. E entender que a gente não tem controle sobre tudo, isso vai ajudar. Delegar também vai ajudar bastante, porque assim, é muito difícil. E eu falo que os pais ou os familiares que moram junto com essa mãe precisam às vezes que entrar mesmo. Agora você está cansada, pode dormir, deixa eu quase que obrigar a mãe. Porque a gente tem aquele negócio, a gente está cansada, a gente está exausta, a gente pede ajuda, mas a gente vai lá e vai. Não, você pega aqui, por favor, põe pra dormir aqui que eu não tô dando conta. Aí vai dormir. Aí escuta um chorinho e levanta. Exatamente. Né? Então a gente tem que resistir a isso, porque é resistir, porque a gente quer tomar conta de tudo. Eu falo que, gente, quem ajuda você, deixa fazer do jeito que tiver que fazer. Se a criança chora um pouco mais, deixa chorar um pouco mais. Se pediu pra trocar a fralda vai vazar daqui a pouco porque não foi colocada direito, deixa. Se a roupa não tá combinando com o laço, deixa, porque a gente tem isso, a gente pede pra pessoa fazer e depois, não, mas desse jeito não tá bom. Ah, mas essa roupa aí não tá boa, não. Eu tenho uma mãe que fala que o filho veste igual Agostinho Ferrara. Carrara, Agostinho Carrara, porque tá todo descombinado. E aí você fica querendo fazer do seu jeito. Isso realmente, essa questão do excesso do controle, sobrecarrega demais, de não delegar, né? De achar, assim, a gente faz, eu acho que ninguém faz igual a gente mesmo, não. Não. Não é aquele negócio, você acha que ninguém faz igual você? Não, não faz. Não tem como. Não tem, mas a criança vai sobreviver. Né? Para que a mãe sobreviva também. Para que a mãe sobreviva, porque senão realmente isso vai repercutir na nossa saúde emocional e isso vai afetar a criança. Não tem jeito. Uma mãe que não está bem acaba refletindo nos filhos, né? Exatamente. E entramos no autocuidado. Fico te acompanhando nas redes sociais, pilateando na academia, tá sempre se cuidando. Qual que é a importância do autocuidado, né, materno, mas para todas as mulheres, né? Tá chegando aí o Dia Internacional da Mulher. Qual que é a importância do autocuidado para nós? Para que a gente esteja bem, para que a gente consiga ajudar também as outras pessoas, ajudar os nossos filhos. E como é que você pratica esse autocuidado no seu dia a dia? É fundamental. O autocuidado, ele é essencial para a nossa saúde, para as nossas relações. E a gente tem dificuldade de se cuidar, Joyce, por quê? Primeiro eu vou falar da dificuldade, porque as pessoas não costumam se cuidar. Porque o autocuidado, pra gente cuidar de alguém, a gente tem que amar essa pessoa, não é? Eu acho que só o recém-nascido, que às vezes algumas mães ainda não amam e aprendem a amar cuidando. Fala-se até que nós temos filhos tão dependentes para que a gente aprenda o verdadeiro amor. Nossa, que lindo. Não é?
porque a gente vai cuidar daquele ser e a gente cuidando, a gente vai amando. E aí a gente aprendeu que a gente não pode se amar. Eu falo, né, a gente tem a máxima cristã, que é amar ao próximo como a si mesmo, né? Amar a Deus sobre todas as coisas, amar ao próximo como a si mesmo. A gente é tão, na nossa cultura é tão pregado que a gente deve amar ao próximo, fazer pelo próximo, amar ao próximo, fazer pelo próximo, e a gente esquece essa segunda pedaço da frase, né? Como a si mesmo. Se a gente não se amar, as outras pessoas não vão nos amar. E se a gente não se amar, a gente não vai amar genuinamente o outro. Porque eu falo, se é assim, amar ao próximo como a si mesmo, a referência está aí. Se eu não sei me amar, o meu amor ao outro não é genuíno. Mas a gente não é estimulado a isso. Se uma pessoa faz por si, ela é chamada de egoísta. Né? É muito fácil chamar uma pessoa de egoísta. Se a pessoa está cuidando dela, é interessante, né? Uma paciente minha, ela viajou e deixou o filho já tem 4 anos, com a mãe e com uma cuidadora. O filho é autista e ele tem uma menina que fica com ele todos os dias na escola, que acompanha, e ela também ficou com ele nesse período que a mãe viajou. E com a avó, que mora junto, mora o filho, a mãe e a avó. Ela viajou e aí ela ficou sabendo que uma pessoa falou: nossa, você viu fulana? Deixou o filho para viajar. O julgamento. E é interessante que nunca na história da humanidade isso vai ser falado por um pai. Nunca vai falar. Nossa, ele viajou 20 dias e deixou o filho sozinho, né? Com a mãe ou com a avó. Então, este filho estava muito bem cuidado pela avó que mora com ele, por essa terapeuta dele, mas é visto assim. Então, ela não pode viajar sozinha. Uma vez eu viajei, postei que eu viajei sozinha. As pessoas, me inspira. Eu ainda não tive a coragem, mas ainda quero fazer algo sozinha. Mas não ter coragem ainda é normal, porque ela tem 11 meses. Vamos esperar mais um pouco, vai vir essa coragem. Algumas mães conseguem já, mas realmente tem o tempo. Mas as pessoas se surpreendem e acham realmente egoísta que a gente cuide da gente mesmo. Então, primeiro, a gente tem que validar isso. Então, este podcast que você está fazendo, essa fala, o que você vem falando no seu Instagram sobre autocuidado, para normalizar. Eu acho que a gente precisa normalizar, que a gente precisa, inclusive, não só pode, como precisa se cuidar. Então, a gente precisa entender que isso, as pessoas vão olhar estranho com a gente. Quando olham estranho, se a pessoa não estiver muito segura, ela pensa assim: meu Deus, será que eu estou fazendo uma coisa errada? Será que eu estou assassinando a minha filha viajando sozinha? Sabe? Assim, é um peso desse jeito. Então, assim, a gente precisa normalizar e precisa entender que realmente, quanto mais feliz uma mãe está, mais feliz o nosso filho vai ser. E sim, é muito importante. Eu pratico autocuidado, como você falou, né? Eu faço atividade física, pilates eu faço sempre, eu amo pilates. Faço também academia já não amo, mas faço, e também é um autocuidado. Com certeza. Eu falo que ouvir música, ir a shows, dançar, tudo isso me faz muito bem. Ler, né? Eu sempre gostei muito de ler, depois que fui mãe, minha frequência de leitura diminuiu bastante, porque é muito mais difícil, né? Ler livros leves. Não é estudar, não, é ler romances, né? Então, leitura também me faz muito bem. Quando os meninos não estão comigo, eu aproveito aquele tempo sozinha, né? Então, assim, eu aproveito o silêncio da casa, não tá ninguém falando mãe, né? E estar com eles também é muito bom. E é uma coisa que eu lembrei falando disso, que eu ia falar em algum momento, esqueci. A mãe é tão julgada que se falar assim: nossa, eu tô cansada... Ai, nossa, eu quero cuidar de mim, parece que a gente odeia o filho, né? Então você fala assim: nossa, adoro ficar sozinha, adoro quando as crianças estão com o pai, viajando, passeando. Fazendo, você não ama seus filhos? A pergunta, assim, vem um julgamento disso, né? Não ama porque tá achando ótimo estar sem eles. Se você tá grávida ali, inchada, pensando: nossa, gente, eu tô inchada, reclamando porque tá com aquela barrigão. Aí alguém fala: nossa, mas você está grávida. Você deveria achar ótimo isso. Então, é realmente reclamar. As mães não podem reclamar. E a gente precisa dar esse direito para as mães. Reclamar não representa que a gente odeia nossos filhos, gente. Jamais. Né? Claro que a gente não vai ficar só reclamando, mas a gente precisa reclamar às vezes, né? E dar um espaço para reclamar. Se você ouvir uma mãe reclamando, gente, se você ouvir uma mãe reclamando, apenas fala: mesmo? Nossa, entendo. Nossa, então, entendi. Então, você não dormiu, então, nossa, difícil mais ficar sem dormir. Só acolha.
Porque ou as pessoas pensam, nossa, mas você tem que dar sorte, você tem filhos maravilhosos. Ou a pessoa tem um julgamento implícito aí, ou ela fala, é só fazer isso. É já só fazer tem uma uma fórmula, solução que muitas vezes não cabe naquela vida daquela mãe, né? Então, assim, se cuide, mães. É muito importante o autocuidado. Com certeza. Sempre digo isso, né? Uma mãe que está bem fisicamente e emocionalmente passa isso para os seus filhos. E essa semana também no Instagram teve uma mãe que falou: como é que eu vou tirar um tempo para me cuidar, né? Para mim, se não tem tempo. E existem alguns estudos e umas palestras que eu vi que um autor recomendou 15 minutos de descanso a cada 2 horas. Acharam isso um absurdo. Recomendou, então, 5 minutos de descanso a cada 2 horas. Uma pausa, uma caminhada, né? Refletir um pouco, fazer uma meditação. Não temos esse tempo. Então, ele propôs 30 segundos a cada 2 horas, para que a gente pare, respire profundamente, né? Pelo menos 3 a 4 vezes, para que a gente consiga se concentrar de novo, né? Então, muitas das vezes a gente, principalmente no começo, igual você falou, é esperar passar, porque não tem muito que ser feito, né? Mas se você puder, um banho demorado, né? Uma respiração, uma meditação, né? Tirar um momento para fazer um diário de gratidão ou mentalizar coisas positivas, né? Podem ajudar as mães nessa fase, nesse momento de autocuidado. Eu imagino que quando você viu essa pesquisa, quando você viu lá, você já pensou, não tem jeito, né? Não teria esse início, né? 30 segundos realmente é interessante, porque eu achei ótimo chegar nesses 30 segundos e eu vou te falar. Existem cuidados que a gente não precisa nem despender tempo. Por exemplo, hoje nós temos aí os cheirinhos, né? Eu comprei um cheiro para lençol. Ai, adoro. Nossa, gente, você entra no seu quarto, sente aquele cheiro, isso é um autocuidado. Às vezes você nem pode ficar lá deitada só sentindo o cheiro, mas você já, quando entrou no quarto, você sentiu o cheiro. É que a gente tem a ideia de que autocuidado, sim, pode ser coisas grandiosas, mas também pode ser pequenos atos. Eu falo o seguinte, se você fosse receber uma pessoa que você não vê há anos, que você ama muito, o que você faria na sua casa por ela? Você compraria um arranjo de flores, você colocaria esse cheirinho no lençol, você compraria um chá bem gostosinho, uma comida gostosa, você prepararia a sua casa para essa pessoa chegar. Faça isso com você, troque o estofado, a capa da sua almofada por uma capa com uma cor boa, coloque esse cheirinho no seu lençol, tem uns chás bem gostosos em casa, assim, comece a tomar chás, porque é uma coisa que dá para você fazer rapidamente ali, e aí aquele sabor ali te acolhe, te aquece, aquele quente. Toma cuidado com a questão das redes sociais, porque muitas vezes a gente pensa assim, ai, nossa, agora eu tô sozinha aqui, começa no Instagram, e aquilo ali ativa muito a gente. Então, sim, a gente pode ver redes sociais, a gente pode se distrair com elas, mas às vezes a gente conseguir 5 minutos antes de dormir sem nada, com uma meditação, com um chá, isso tudo vai proporcionar uma qualidade de sono melhor, que vai favorecer a gente, mesmo que seja 2 horas de sono que você dormir, vai ser 2 horas mais profundas, porque você tomou um chazinho, você ouviu uma música. Hoje a gente tem tantos recursos, né? Esses dias eu coloquei pra Nadine dormir, música milagrosa para dormir, eu adorei. Eu falei, nossa, essa aqui vai ser boa. Música milagrosa para dormir lá no Spotify, coloquei pra ela, isso pra gente também, porque já favorece. Então tem várias formas, a gente vai ver o seguinte, entre o ideal nosso, porque queria ir pra praia, ficar 15 dias lá, 1 ano, talvez, não teria jeito da gente fazer o ideal, mas esses pequenos cuidados vão fazer toda a diferença mesmo. Isso é muito importante. Olhar para a nossa realidade e encontrar o que faz sentido para que a gente possa começar a dar esses passos. Isso mesmo. Você falou das redes sociais. Nádia, como é que a gente pode se blindar? Você já falou um pouco, mas queria que a gente falasse um pouquinho mais. Terapia, gente, recomendo para todo mundo. As pessoas acham que falar pro outro fazer terapia é algo ruim, né? Ofensivo. Gente, como assim? É maravilhoso. Mas como é que a gente pode se blindar, né? De tantos julgamentos, de tantas coisas externas. A gente entra nas redes sociais, tem muita coisa boa, mas também tem muita coisa que traz peso, que traz culpa. Como é que a gente pode se blindar em relação a essas situações? Olha, eu vou de novo destacar primeiro o externo, assim.
Eu queria muito que as pessoas compreendessem que a gente não tem o direito de julgar o outro. Não é porque eu estou no conforto da minha casa, com meu celular na mão, vendo a vida da pessoa que eu acho que eu tenho direito de ali julgar e ir lá escrever, né? Escrever é tão mais fácil porque eu estou à distância, a pessoa não me conhece, mas muitas pessoas fariam isso pessoalmente também. Então vamos sair desse lugar de julgamento. Eu acho que a gente sair, fazer uma campanha para isso, eu acho que já melhora. E toda vez eu costumo falar que toda vez que a gente julga, a gente se faz mal. Porque a gente gera emoções negativas. Se eu olho você lá com a Maria Flor no seu Instagram e penso, nossa, mas como que a Joyce está fazendo isso? Eu fico desconfortável ao te julgar. Então isso a gente precisa diminuir esse julgamento, precisa tomar cuidado com o que a gente vê no Instagram, pensando que são tudo flores. Eu falo, eu posto no meu Instagram muita coisa. Mas eu não posto na hora que a Nadine tá chorando, quando o João Jorge tá chateado com alguma coisa. E isso acontece, não mostro, ninguém nunca viu lá no Instagram eu brava, mas eu fico brava também. Então, quando eu olho pro Instagram do outro e vejo aquela perfeição, eu me comparo com a minha vida e isso me deixa mais vulnerável. Então, eu vulnerável, se vem alguém me julgar, aí fica pior. Abro portas. Então, eu realmente preciso entender que por mais que o outro ache que ele sabe da minha vida e que ele está superior a mim, eu preciso saber, gente, não tem ninguém perfeito nesse mundo. Não tem nenhuma mãe perfeita, não tem ninguém perfeito. Então, quando eu vou entendendo que a gente precisa diminuir o julgamento, que a gente precisa, sim, lembrar que a gente não compara vidas, não compara falas, que não tem jeito de se comparar. Você disse que às vezes vê no meu Instagram e se inspira. Se inspirar é tão bom, né, Joyce? É isso que você faz com outras mães. Ter recurso, ver que pode fazer. Se inspirar é muito bom. Agora, comparação. Comparar e pensar, nossa, ela é ótima, eu sou péssima. Isso aí não vai levar a nada. Então a gente precisa estar fortalecido com relação a isso. Lembre-se, é só a gente que sabe da nossa vida. Né? E quanto mais a gente se cuidar, quanto mais a gente se fortalecer, então a terapia é um caminho e às vezes pessoas acham mesmo que é uma ofensa, né, Joyce? E às vezes a pessoa ainda tem o ideal de que é muito caro ou que é muito longo. Esses dias eu atendi uma paciente que me procurou, Joyce, e ela me procurou, eu atendi, procurou para iniciar o processo. Com 20 minutos eu falei para ela, talvez você não precise mais de terapia. O que ela levou, ela conseguiu resolver ali em 20 minutos e pronto. Às vezes, com uma orientação, muda tanta coisa. Então, assim, às vezes uma sessão de psicoterapia vai fazer diferença. Se você consegue fazer uma vez por mês, maravilhoso. Uma vez a cada 20 dias, 15 dias. Então, terapia é bom. Seguir Instagrams que proporcionam recursos como o seu, como o meu, vai fazer diferença. O curso Arte da Escuta é um caminho mesmo, porque ele dá recursos. Às vezes a pessoa pensa, nossa, ela faz propaganda desse curso demais. Não, é maravilhoso mesmo. Deixa eu defender. Mas eu falo, gente, eu realmente recomendo, porque eu realmente acho que faz diferença na vida das pessoas. Quantos casamentos já foram salvos pelo curso? Pessoas falando, eu ia separar, fiz o curso, não separei. Relações com filhos, tanto que melhora. Vendas, liderança, um monte de coisa. Então, se a gente precisa de recursos, a gente tem recursos hoje em dia, vamos buscar essa informação que realmente faz diferença. Porque eu falo também que uma coisa que também prejudica muito as pessoas e muito as mães é porque as pessoas falam, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo, mas não ensina como. Você precisa colocar esse menino para comer, esse menino precisa dormir cedo. Essa pessoa precisa, você precisa perdoar as pessoas. Então, se fala muito o que a gente tem que fazer, mas não ensina como. Então, quando a gente está falando aqui, se as pessoas forem anotando, reassistirem aqui, reassistindo, pensando, não, eu vou fazer isso. Dá para transformar esse podcast em ferramentas que a pessoa vai conseguir aplicar e vai realmente fazer diferença na vida. Não é fácil, nossa, crie filhos com respeito. Como? A gente falou como aqui. Então, assim, é preciso também sair dessa questão de teria que ser assim. Da fantasia e trazer pro real. Pro real, pro passo a passo. A gente precisa ter um passo a passo mesmo para seguir. Maravilhoso, Nádia. Não foi terapia, mas foi terapêutico. Que bom. Pra gente caminhar pro final do nosso episódio, já vou começar agradecendo. Meu Deus, foi maravilhoso. Foi uma aula, gente. Anotem, tá? Depois reassiste e anota. O que você poderia deixar de conselho, de dica, né, para as mães que vão nos assistir?
Eu acho que o primeiro conselho que eu daria é reassista esse podcast, anote realmente projetos e tente fazer um de cada vez. Aqui a gente falou de tanta coisa importante, de se respeitar mais, de se cuidar mais, de evitar culpa. Se você realmente acha que fez uma coisa errada, saia da culpa, vá para o arrependimento. Tem uma diferença que é boa falar aqui, viu, Joyce? Porque a culpa, eu falo que a gente fica permanente naquilo. Como que eu fiz isso? Como que eu falei daquele jeito? Nossa, por que eu fiz isso? Murmuração. A gente vai na murmuração e fica como se fosse uma areia movediça e se condenando, e se condenando, se condenando. O arrependimento, ele é assim. O arrependimento a gente vê o contexto. Então eu tava 2 noites sem dormir, tava atarefada com um monte de coisa para fazer e tava com dor de cabeça e por isso eu não tive essa paciência e agi de uma maneira que eu não gostaria. O arrependimento a gente contextualiza, a gente percebe qual foi o contexto que a gente fez aquilo e a gente passa a fazer. Então vou tentar fazer diferente para o futuro. Eu, por exemplo, uma coisa que eu via que me deixava mais vulnerável a perder a paciência era a pressão do tempo. Então, assim, ter que fazer a coisa sobre um tempo. É claro que eu ainda vivo sobre uma pressão de tempo, mas eu comecei a cuidar daquilo que era possível. Então, acordar um pouco mais cedo para ter um pouco mais de tempo da preparação, fazer algumas coisas que não me deixassem naquela, nossa, eu estou no limite do tempo, porque eu sabia que aquilo ali era vulnerável. Estar com fome, né, também deixa a gente mais vulnerável. Então, assim, vamos ver nesse contexto o que é possível a gente fazer para na próxima vez a gente tentar perder paciência com tanta rapidez, né? A gente vai progredindo, né? Então, assim, veja isso, né? Veja como que você pode evitar essa culpa. Quanto mais fortes emocionalmente a gente estiver, mais a gente vai dar conta de lidar com as situações. E o que a gente falou aqui também no podcast, mas que é uma coisa que faz diferença demais para a vida das pessoas é o que eu tenho controle e o que eu não tenho, né? Muitas pessoas ficam sofrendo porque pensam assim, se isso fosse diferente, a minha vida melhoraria. Se eu tivesse a minha mãe morando na mesma cidade que eu, minha vida melhoraria. Se o pai ajudasse com isso, nossa, minha vida seria melhor. Então a gente vai fantasiando coisas que não são possíveis, que a gente não tem controle. Se meu marido fizesse tal coisa, nossa, minha vida seria melhor. A gente fica nessa fantasia do que o outro poderia fazer, e que eu poderia controlar e não controlo. Então, eu não controlo o outro, eu não controlo o salário que eu ganho, assim, de um dia para a noite, né? Eu não controlo de como minha mãe me trata, não controlo como minha sogra faz quando chega em casa. Então, se eu aprender a ver onde eu posso atuar, a minha vida muda. Tá, meu marido é assim, o que eu posso fazer com isso? Meu filho não dorme, como que eu vou fazer para poder viver melhor, já que ele não dorme? Então, a situação é essa. O que eu posso fazer com essa situação? Aceitar a realidade e buscar a solução dentro da realidade. Porque se a gente fica tentando mudar a realidade, a gente sofre demais. Joyce, eu acho que essa é uma dica que faz toda a diferença. É isso. Eu queria te agradecer muito pela confiança, pelo carinho. Parece uma coisa assim, boba, mas eu fico muito feliz com você, uma aluna excelente. Quando a minha aluna de tantos anos atrás me segue, valoriza o conhecimento, faz esse convite com tanto carinho, né? Não tem nem jeito de recusar, não tem jeito, né? Então, assim, é um orgulho para mim ter essa, ser referência, ter contribuído e você tá onde você está agora contribuindo com tantas pessoas, né? Já contribuiu de outras formas, agora nessa nova missão com as mulheres, com as mães, maravilhoso. Desejo para você um caminho próspero aí, que você consiga ajudar muita gente. Muito obrigada, viu? Obrigada, Nádia. Eu não consigo nem agradecer. Eu termino todo episódio emocionada, vocês têm que parar com isso. Obrigada, de verdade, eu não consigo agradecer por em palavras. Você realmente acompanha de verdade seu trabalho, fiz o curso, sempre compartilho lá os posts e desejo também muito sucesso para você. Obrigada. Muito obrigada. Obrigada por ter acompanhado a gente até aqui. Até o próximo episódio.